Conhecer a lógica das sombras próprias e as sombras projetadas num cubo é super importante. E isto porque a sombra própria e a sombra projetada são as sombras fundamentais para a construção do volume. Neste tutorial eu vou-te mostrar dois métodos próprios, dois métodos que eu inventei, que não existem na internet e que são muito simples e que te ajudam a entender e facilitam a construção destas sombras. Por isso, não podes perder este tutorial. Aqui a ideia é tentar mostrar-vos aqui como é que estas três faces do cubo modificam os tons ou a luz à medida que nós mudamos também o foco de luz. Vamos colocar aqui um foco de luz nesta linha. Vamos imaginar que esta linha está acima. Então, este foco de luz vai fazer com que esta face seja a mais luminosa e depois, como está aqui na linha, isto começamos assim para perceber, estas duas faces, as faces que são laterais, têm a mesma intensidade, o mesmo tom, certo? O que acontece é que se a luz se deslocar para aqui, para qualquer destes pontos, então este continua a ser o tom mais luminoso, mas agora como a luz passa para este lado, este tom daqui passa a ser ligeiramente mais claro do que o que era, mas ainda mais escuro que este, e este passa a ser mais escuro. E, portanto, aqui já temos três tons, o tom de luz, o tom intermédio, que varia um bocadinho desta questão, à medida que este se aproxima mais para aqui, ele começa a ser mais claro e este mais escuro, portanto, vamos variando, ok? E se a luz fosse para o outro lado, era ao contrário. O que acontece aqui, tal como fizemos nesta área, se nós traçarmos aqui uma linha que acaba por ser um ângulo de 45 graus nesta face, eu também podia fazer nesta, mas é igual, depois vocês trocam de lado. E a luz, pronto, enquanto continuar aqui, temos esta conclusão que estivemos a ver. Quando a luz passar para este lado, abaixo desta diagonal, o que acontece é o seguinte: o lado mais luminoso passa a ser este. Vamos apagar. E o topo, que era o mais luminoso, vai ter uma intensidade média. E como estamos deste lado, este vai continuar a ser o tom mais escuro. Podemos não modificá-lo, mas o que mudou aqui é que o topo deixou de ser o tom mais luminoso porque a luz baixou deste ângulo de 45 graus e começou a iluminar mais este lado. Eu também não posso continuar, não posso baixar a luz mais para aqui, porque isto é o chão. Portanto, se fizesse isto ao contrário, teria exatamente o mesmo efeito, mas do outro lado. Portanto, no fundo, vamos encontrar aqui três pontos de luz diferenciados. Um que deixa o cubo equilibrado e tom mais luminoso e os dois equilibrados. Depois, ou num lado ou no outro, o tom luminoso no topo e o lado para que nos desviamos mais claro que a base. E depois uma terceira zona de luz em que ilumina um dos lados do lado que está, o tom intermédio passa para o topo e o tom escuro passa para o outro lado. E não temos mais, porque no fundo vocês estão a ver uma face, duas faces, três faces, 1, 2, 3 tipos de luz. Agora vamos olhar para estas três posições e vamos ver a sombra projetada. Bem, a primeira coisa que fazemos é replicar aqui o nosso cubo com as três faces visíveis. Ao definir a face mais escura, nós estamos a determinar de onde é que vem a luz. A face mais escura é esta. A sombra projetada, como o próprio nome indica, é uma sombra que o objeto provoca. Não é dele próprio, é que ele provoca pelo facto de bloquear a luz. Se nós temos esta sombra deste lado, então quer dizer que a luz vem daquele lado. Portanto, vamos considerar esse para o nosso exercício. Qual é a dica? Qual é a espécie de truque? Qual é a simplificação que eu vos vou ensinar para apurar, para verificar qual é a sombra deste cubo? O que eu vou fazer é, vou apagar as faces que não interessam. Porquê é que não interessam? Se a luz vem daqui, então
esta face é a principal face a bloquear a luz e também a outra face paralela a esta que também está atrás da luz. Estas são as duas faces do cubo, as outras já lá iremos, que me vão definir para onde é que eles projetam então a sombra. Então o que vamos fazer é pegar aqui na luz, ela vem sempre em linha reta, certo? Ela vem sempre em linha reta. Portanto, a luz vem daqui, chega aqui a esta parede, bloqueia a luz. E agora, vai bloquear a luz, depende um bocadinho, eu já posicionei a luz dentro daquele espaço que faz com que esta parede, que esta face seja mais escura, mas o comprimento desta sombra tem a ver com a altura do foco de luz. Nós estamos aqui a simplificar, mas podia ser um bocadinho mais para cá, um bocadinho mais para cá. Agora, o sítio onde ela vai cair, o que vai acontecer é que ela é paralela a esta linha, é fácil de ver, e portanto, em qualquer um dos sítios eu tenho que fazer uma linha paralela a esta. E o que vai acontecer é que estes cantos e esta linha estão aqui. Okay? Então, o resto da parede vai ter uma sombra que sai destes cantos, porque a sombra de um quadrado ou de um retângulo é um retângulo. E, portanto, esta sombra é a sombra desta face do cubo. E nós partirmos o cubo em fatias, como se faz ao analisar o elefante, nós fazemos uma sombra que não tem qualquer tipo de problema, não é? De análise. É muito fácil de entender. 1, 2, 3, 4 cantos, 4 linhas correspondendo ao sítio da sombra. Se ela virasse, tínhamos uma sombra diferente. Agora, a que está atrás vai ter exatamente a mesma luz e, portanto, vai ter os mesmos raios, as mesmas direções, as mesmas paralelas a esta luz, não é? E, portanto, vai passar também nestes cantos e vai ser, como se isto fosse a sombra, vai bloquear também, vai projetar uma sombra que, como vocês estão a ver, tem que ser igual a esta. Portanto, este comprimento desta linha, deste raio, tem que ser igual a este. Estão a ver? Vou meter aqui. E agora, para calcular este, vou traçar aqui este pontinho. Este pontinho é este pontinho. É fácil de ver. E então, o que eu tenho que fazer é uma sombra, uma linha, que é para lá esta ou para lá esta, não é? Porque isto é um cubo. E então, ao unir esta linha com esta que é paralela, encontro estes dois pontinhos e encontro esta linha aqui, não é? Depois faço o mesmo que fiz para aqui, junto estes dois pontinhos da sombra aos dois pontinhos do cubo, que são estes, não é? E construo uma sombra independente que é igual a esta. Tenho duas sombras iguais das duas paredes principais, das principais faces a bloquear o cubo, e ao dividi-las eu tornei mais simples. Agora o que é que precisamos? O que precisamos é de unir os outros pontos que faltam, como se estivesse a construir outra vez o cubo. Portanto, este pontinho é este pontinho é este, e portanto eu sei que à medida que eu fosse aproximando estas faces, não é, uma da outra, por exemplo, que podia ser esse exercício, eu vou então teria aqui sombras projetadas nas outras faces iguais a estas que estão aqui no meio, imaginemos, não é? Que no fundo corresponde a este eixo aqui. E portanto, a minha sombra também passa por aqui. Agora, vou reconstruir o cubo. Como é que eu reconstruo o cubo? Volto a fazer o que tinha aqui feito. Não é? Apago sempre as referências, não é? Esta sombra aqui deste quadrado aqui de dentro já fui apagando, não se vê porque esta face é tal face intermédia, não é? Esta face é a face mais escura e a sombra do cubo é esta soma. Vamos apagar aqui este risco para fazer uma sombra única. Portanto, a sombra deste cubo
acaba por ser a soma da face destas duas da sombra destas duas faces. E claro, depende da posição, vamos encontrar sombras diferentes. Outra dica que eu vos dou, se tiverem alguma dificuldade, o tom da sombra da face mais escura pode coincidir com o som da sombra no chão. E depois há aqui uma zona mais escurinha que podem agravar aqui. E aqui também. Temos aqui a nossa estrutura da sombra, que tem estas formas, mas que simplificamos ao reduzir, ao tirar elementos e fazer as sombras independentes das faces que são mais impactantes. Se a luz viesse deste lado, apagávamos estas quatro, deixávamos esta e esta que estão opostas à luz e fazíamos para aqui, dava mais ou menos a mesma coisa. Se a luz vier de cima, se vier direitinha daqui, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Estes são os raios de luz. As paredes que bloqueiam, ou as faces que bloqueiam a luz, são estas. E eu posso então avaliar, esquecer o resto das faces e fazer aqui a minha sombra desta parede. Sei que há de haver, dependendo da altura, uma inclinação igual a esta, e depois faço o mesmo aqui, e eu sei que se a inclinação desta acabou aqui, a inclinação desta acabou aqui e é paralela a esta. E portanto, esta será a sombra se o foco de luz estiver em oposição a estas duas faces e não a qualquer uma destas. Eu espero que este tutorial tenha sido muito revelador para ti, que te ajude a construir de forma mais fácil as sombras próprias e projetadas. E apesar de ter sido com base num cubo, tu sabes que estes conceitos são aplicáveis a qualquer objeto. Tens a estrutura e adaptas ao objeto que queres. Bem, se gostaste deste tutorial, não podes perder esta recomendação que te deixo aqui, que é também muito interessante, que fala sobre as sombras e os volumes. Não deves perder, vais gostar imenso. Dá o teu like, não te esqueças, ativa o sininho e subscreve o canal, porque se queres aprender, este canal tens que ver. Obrigado.